E aqui, então, no nosso solo, nós encontramos bactérias, nós encontramos fungos, encontramos alguns vírus, protozoários, encontramos diferentes tipos de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles desempenham diferentes funções. Então, já é conhecido que eles desempenham várias funções, mas, apesar disso, nós temos um conhecimento de cerca de 1% desses micro-organismos que estão no solo. Então, a gente tem muito que aprender com esses micro-organismos. A gente tem que aprender muito sobre as funções. E isso, esses estudos, eles têm sido desenvolvidos mais nos últimos anos, né, nas últimas décadas, devido a essa evolução que tem tido aí nas tecnologias, na genética molecular. Então, a gente tem tido uma evolução muito grande nos estudos por causa disso, mas a gente ainda tem muito que evoluir, e por isso que a gente tem que cuidar desse solo, desses micro-organismos que estão no solo. Então, uma das funções que eles desempenham é a ciclagem de nutrientes. Então, a gente tem aí vários nutrientes que eles auxiliam aí nessa ciclagem. Nós temos também a questão de estruturação do solo, então eles auxiliam na estruturação do solo. Nós temos, por exemplo, aí alguns fungos micorrízicos que eles ficam ali nas raízes das plantas, eles acabam funcionando ali como se fosse um mega hair nas raízes. Então, ele expande as raízes, ele vai melhorando a estrutura do solo, e com isso também vai melhorando ali a saúde da planta e a absorção dos nutrientes. Com isso, né, com essa estrutura melhor, com essa ciclagem de nutrientes, a gente também tem um ganho aí de crescimento de plantas e produtividade. Então, tem muitos estudos realizados aí com micro-organismos que têm notado que eles influenciam no crescimento de plantas. Então, nós temos um grupo chamado de Rizobactéria promotora de crescimento de plantas, que são bactérias que elas são conhecidas por promover o crescimento das plantas de alguma maneira. Nós temos aí a resistência a pragas, né? Os micro-organismos do solo, eles podem auxiliar aí as plantas nessa resistência a pragas, então, que é o nosso foco de hoje. Tem também a questão da resistência a estresses bióticos, abióticos, né? Então, quais são esses estresses abióticos? Tanto seca, salinidade, então ele vai auxiliar a planta a ter uma melhor resistência, a conseguir sobreviver nesses períodos aí de intempéries. A disponibilidade de nutrientes para as plantas, então tem muitos estudos aí já mostrando que os micro-organismos podem auxiliar na solubilização de fosfato, solubilização de potássio, na solubilização de zinco e outros nutrientes. Um outro ponto também que eles auxiliam é na retenção de água do solo. Então, eles vão auxiliar nessa estrutura do solo, e auxiliando na estrutura do solo, eles também vão auxiliar na retenção de água do solo. E também na resistência contra doenças. Então, assim como resistência a pragas, nós também temos essa questão de resistência contra doenças, que foi iniciado até os estudos com doenças, né, nessas interações dos micro-organismos do solo no controle de doenças. Então, ele já foi iniciado antes mesmo de se estudar a resistência a pragas. Então, é um pouquinho menos recente do que pragas, mas ainda são estudos que foram feitos mais recentemente.